Dar boa tarde para o Luiz Fernando, Adalberto Barroso e demais. E também a chance de encontrar pessoas queridas, né, que a gente fazia tempo que não via, como Cristiano Capovilla, Augusto Vasconcelos, Ricardo Moreno, Milton Barbosa e outros, né? Quero agradecer muito essa chance. Não é muito complicado falar nessa questão de política chinesa de enfrentamento, porque é um fato que eles estão enfrentando a crise, né? Então, acho que esse é o primeiro fato concreto, que remonta já a 2008, 2007, mas com raízes na década de 90, né? De antemão, coloco aqui que a política chinesa de enfrentamento à crise, ela remonta uma resposta ao próprio fim da União Soviética. Que eu vou colocar isso aqui nos slides, vão ficar muito claro, vão ficar claras isso. Ou seja, não foi um enfrentamento à crise na base do espontâneo. Ó, chegou a crise, vamos aqui juntar o nosso Conselho de Finanças e colocar 600 bilhões na economia, ou no oeste do país. Não foi uma resposta espontânea para a crise. Ela é parte de um todo que envolve um acúmulo de forças, vamos dizer assim, do ponto de vista da base material, que remontada não somente em 78, mas na minha cabeça é muito claro que é década de 90. Eu vou expor isso aqui para vocês. Vamos lá, Altair. São 4 tópicos da abordagem que eu proponho aqui, que é a primeira, a segunda maior economia do mundo, em que eu vou expor algumas características mais gerais da economia chinesa. 2, crises externas e limite do modelo. Quando eu coloco o modelo, entre aspas, é para deixar claro que eu não gosto muito desse tema, mas na falta de um outro tema, eu vou usar esse. Né? Existe até tese sobre padrões de desenvolvimento capitalistas, isso e aquilo. Eu acho que existem leis econômicas que se adaptam a diferentes formações sociais, seja chinesa, seja brasileira, seja de qualquer outro tipo. Modelo de desenvolvimento, eu não acredito muito nisso. Mas está modelo, entre aspas, quem me conhece sabe que a ironia anexa a isso, né? 3, o grande desafio atual, que é o 12º Plano Quinquenal em andamento, que foi inaugurado em 2011, né? E agrego algumas impressões da minha última viagem à China, que terminou agora há um mês atrás, fiquei 11 dias por lá, né? E, por fim, as conclusões. O foco é a questão chinesa. Agora, existem coisas que são irresistíveis para mim, que é algumas polêmicas com relação ao próprio Brasil, né? Os chineses nos dão dicas, vamos dizer assim, que nos faz pensar sobre o nosso próprio pensamento sobre o Brasil. Eu quero deixar isso muito claro durante a minha fala. São basicamente 2 pontos que eu vou fazer a comparação aqui. São muito sensíveis esses pontos, diga-se de passagem, mas acho que não dá para deixar passar a oportunidade. Ok? Vamos lá? Aqui tem alguns dados muito genéricos e claros para todos. Primeiro, a China cresceu em média nos últimos 30 anos 9,9%. Uma taxa dessa demonstra que a China está numa passagem de um processo de crescimento quantitativo para qualitativo, que eu vou falar mais tarde sobre isso. E quando eu vou tentar contrapor a ideia de desaceleração da China, né? 2, a China aumentou em 20 anos, pouco mais de 20 anos, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, 30, aumentou em 20 vezes a sua renda per capita. É outro dado interessante para se compreender, inclusive, a atual viragem da China em prol de um crescimento mais baseado em consumo. 3, a China sobe de uma participação do PIB, no PIB global de 1,9% em 80. Acho que era semelhante ao Brasil, se alguém tiver alguma... O Brasil era maior. Era maior, não é? Para vocês terem dimensão do retrocesso do Brasil. Parte de 80, eu acho que era a mesma coisa, praticamente. O poder paritário de compra não era não, a China era maior. Oi? O poder paritário de compra, a China era maior. Não sei. Eu acho que não. O poder paritário de compra... Eles nunca gastam... Vamos lá. Se você quiser, eu dou os dados aqui. Participação do PIB global de 1,9% para 9,3% em 2010. A participação dos chinesas saiu de um patamar em 2005 de 5% para 9,3% em 5 anos. Então, a China, de 78 a 2005, teve um crescimento assim. A partir de 2005, que é a crise de 2007, ela faz isso, a participação na economia mundial. Participação nas exportações e importações mundiais, saltando de 1,4% e 1,6% em 80 para 10,4% e 9,7%, respectivamente, o que dá a noção
do que o Luiz Fernandes fala da interação da China, o Estado socialista, numa economia mundial, ou seja, ela se baseou em grande medida a partir dessa participação na economia capitalista mundial. E isso fica mais claro agora, né? Os fluxos globais de comércio entre a China e o mundo cresceu entre 2000 e 2009 em 4,6 vezes, enquanto que em termos globais este aumento foi de 1,9 vezes, ou seja, o fluxo de comércio da China com o mundo, o crescimento foi maior do que o mundo consigo mesmo, em média. Em 2005, 20% de suas exportações foram de produtos eletroeletrônicos, passando a 36% em 2010, o que é um salto fantástico. O que demonstra, do ponto de vista subliminar, que a crise também acelera a internalização de novas tecnologias na China. E a rápida utilização dessas novas tecnologias para adensar a sua cadeia de exportações e importações, né? Inclusive, hoje a China já é a maior produtora de automóveis do mundo. Inclusive, e coloco principalmente, exportando marcas próprias, que é outra característica da China hoje. Ontem o professor Beruso aqui fez uma brincadeira, né, de que a mídia todo dia fala contra a política do BNDES das campeões nacionais, não é isso? E que existem campeões mundiais desde a Alemanha de Bismarck, né? A China só produz... Uma das características da China hoje é invadir mercados internacionais com marcas próprias, vamos dizer assim. O motor pode ser até da Toyota, ou cópia da Toyota, só que a marca é chinesa. Vamos dizer assim, é uma característica da China e que nós devemos fazer uma comparação imediata com o Brasil. Mais para frente eu vou tentar deixar isso mais claro para vocês. Aí eu vou entrar nessa questão da crise externa e os limites do modelo, vamos dizer assim. Então, quando existe uma crise, o país vai reunir seus planificadores, os seus think tanks para discutir qual que é a possibilidade de enfrentamento da crise. E aonde estão essas possibilidades de enfrentamento da crise? Particularmente, é muito claro que a China encerra por si só muitas possibilidades para o enfrentamento da crise. Primeiro, a maior população do mundo e terceiro, o maior território. O que pressupõe uma reserva imensa de pessoas a entrar no mercado consumidor, não é? E um território, vamos dizer assim, com uma capacidade imensa de suprir recursos naturais, como, por exemplo, alimentos, que hoje a China ela tem somente 5% do território agricultável do mundo, ela tem uma produção agrícola 4 vezes maior que a do Brasil em cereais. E a projeção deles é entrar no mercado internacional de concorrer com países como Estados Unidos e Brasil em certas áreas da agricultura. Eles já estão entrando na Califórnia, por exemplo, no Japão, desviando a Califórnia, vamos dizer assim. Relação investimento-PIB, da ordem de 47%, isso foi em 2010, não conseguiram sair de 44% em 2012. Para vocês terem uma ideia, a relação investimento-PIB do Brasil patina entre 18, 19, 20, 17. A China é 47% essa relação. Existe uma alta relação entre variáveis PIB e comércio externo. Essa grande parte do PIB chinês, ela provém essas relações comerciais com o mundo, vamos dizer assim. Aí eu coloco uma observação que os liberais sempre dizem como argumento contra nós, né? A China é o país mais aberto do mundo. Alguém já ouviu isso? Já ouviram falar isso, né? Eles utilizam esse dado aqui. Só que eles não falam qual é a taxa de câmbio da China, o que a China importa, o que a China exporta, em comparação com o Brasil, que ainda é muito fechado, segundo eles, né? Então é sempre bom pegar um dado e dissecar esse dado. Aí fica um termo muito particular que eu coloquei aqui, entre aspas também, chamado mercantilismo moderno. O modelo chinês é uma combinação de altas taxas de investimento, um câmbio indutor de exportações, então uma taxa de câmbio que induz exportações e que inibe importações predatórias. E dependendo da área, vamos dizer assim, da economia, não tem nem câmbio para importação, porque não vai importar. Não tem nem essa possibilidade. Ou seja, a lei 8666 não existe na China. Isso aí não existe na China, né? Isso aí não passa. Um parênteses aqui, que eu tive na China agora e
entre essa conversa toda e tal, eu falei da Lei 8666. Eles ficaram malucos, né? Eles não entenderam isso. Né? A pergunta que me fizeram, assim, tudo bem, vocês têm uma lei de licitações, correto, mas aonde o interesse nacional está contemplado nisso daí? Por quê? Porque eles estavam estarrecidos com o fato do Brasil estar há 2 anos tentando comprar os aviões da França, não sei, acho que é da França, os Rafale, e não consegue comprar. E um dos impeditivos, não sei se eu estou correto, segundo eles, essa lei 8666, né? Mas é isso, é o Brasil, né, pessoal? Câmbio indutor de exportações e... Aí é o elemento mais novo, vamos dizer assim, que eu coloco no meu livro, na minha tese de doutorado, que é planejamento do comércio exterior. Hoje, Luiz, você que trabalha com isso, né? Se me perguntarem o que é mais importante, planejar o comércio exterior, o estado de saúde do sistema financeiro, eu acho que no primeiro momento é planejar o comércio exterior. Porque o planejamento do comércio exterior possibilita quebrar o elo, vamos dizer assim, da lei do desenvolvimento desigual na sua realidade. Quando nós falamos em questão nacional, nós podemos falar em questão nacional, o lado externo da questão nacional, o lado interno. O lado externo é a sua relação com o mundo. E essa relação com o mundo tem que ser mediada por alguma coisa. Institucionalmente, a taxa de câmbio. E essa taxa de câmbio deve obedecer caracteres estratégicos, que é o planejamento do comércio exterior. E o mundo hoje é um pouco marcado por isso. Eu acho que existe um conflito internacional, Luiz, e demais, que é, de um lado, os países, vamos dizer assim, que o planejamento exterior, o comércio exterior ele é planificado, China, por exemplo, e os países cujo comércio exterior é pautado pela anarquia da produção. Eu acho que existe uma dimensão da luta de classes do plano internacional que deve remeter a isso. Porque Lenin é uma sacada do Lenin que pouca gente teve acesso a esses últimos textos do Lenin, e que Lenin fala que a batalha final da luta de classes no campo internacional vai se dar pelo comércio internacional entre capitalismo e socialismo. O Lenin tinha clareza que o socialismo, ao adentrar no mercado internacional e atrair o capitalismo para a sua forma de fazer comércio, estaria aí também dando um preguinho no caixão do capitalismo, né? Acho que são textos do Lenin que é muito difícil ser encontrados, mas são muito interessantes. Até censurado até certo ponto, há 30, 40 anos atrás. Quando eu falo planejamento do comércio exterior, eu não falo somente de câmbio, isso e aquilo. Eu falo de, por exemplo, investimentos estrangeiros diretos direcionados territorialmente, incitando transferência de tecnologia. Então, existem pontos de território, vamos dizer assim, que vão ser utilizados para esses investimentos, incitando transferência de tecnologia. Essa é uma forma interessante de você planejar o seu comércio exterior e a sua admissão ao comércio exterior. Teve um tempo aqui no Brasil, principalmente na década de 90, em que tinha uma moda de falar que o Brasil tinha que formar umas ZPS no Brasil, né? Era uma moda, né? A singapurização do Brasil era o termo que o Roberto Campos utilizava, né? Ou seja, um nível de comércio internacional, de planificação, que se atingiu isso, nesse nível, e uma ideia dessa ter se tornado no Brasil uma moda, é muito complicado. Mas esse é outro assunto que fica para outro dia. Vamos lá, Altair. Taxa de câmbio, utilizada como forma de acumular reservas e, consequentemente, a aplicação de uma política de juros atraente ao crédito. Aí tem um texto que deve sair no livro do Barroso, organizado por Barroso, do Dilermando, sobre a questão da taxa de câmbio, que disseca um pouco essa questão aqui. A taxa de câmbio para o chinês é tudo. E não é tudo do ponto de vista econômico, é tudo do ponto de vista político, vamos dizer assim. Em que os americanos atacaram o Japão na década de 80? Taxa de câmbio. O que foi os acordos de Plaza? Taxa de câmbio. E quando se tornou insuportável a concorrência coreana, japonesa, alemã dentro do mercado americano, o que eles atacaram? Taxa de câmbio. Ou seja, essa luta contra a taxa de câmbio chinesa, ela é uma luta que remete a outras histórias passadas que envolvem inclusive a Ásia, vamos dizer assim. Então a questão da taxa de câmbio ela é política, não é? E que demonstra em grande medida a força ou a fraqueza do futuro da China. É uma questão de soberania nacional. Reservas cambiais saltaram de 286 bilhões em 2002 para 3 trilhões em março último. Aqui fica o parênteses, para todo mundo aqui já sabe, né? Grande parte utilizada para financiar o déficit norte-americano para com a China.
Tudo isso aqui é uma grande estratégia. Evidente que dizem muito, tem razão, que é cópia do modelo japonês, coreano. Só que a China não foi ocupada pelos Estados Unidos, como o Japão e a Coreia e Taiwan, vamos dizer assim. Então, a margem de manobra chinesa com relação a esses países, em detrimento dos Estados Unidos, é muito maior. É muito maior. Aqui vou começar a falar dessa questão que coloquei da resposta ao fim da União Soviética. Preocupação recente dos chineses em executar políticas econômica e monetária que favoreçam o surgimento de empresas globais. Os chineses sabem que é fora da China que o pau vai comer. E que a ponta de lança desse processo, dessa grande guerra mundial, vamos dizer assim, são as grandes empresas. Né? Eu vou falar aqui algo que pode parecer chocante, mas não é. Um país que não tenha grandes empresas e grandes bancos, no século XXI, é difícil falar até em nação, viu, Luiz, eu acho. Mais para frente vou aprofundar essa questão. Mas já fico a primeira polêmica aqui. Nós discutimos muito o Projeto Nacional de Desenvolvimento no Brasil, aqui no PCdoB, e pouco se fala em empresa, né? Quais são nossas empresas? Como vamos enfrentar o comércio internacional? Aí vem minha crítica ao discurso, vamos dizer assim, né? O discurso tem que ter consequência, né? E a consequência de um discurso vai estar por poder financeiro e grandes empresas. Senão vira uma coisa meio de cair no ridículo, vamos dizer assim. Eu penso dessa forma, né? A primeira resposta que eu vejo que a China dá ao fim da União Soviética, entre várias respostas, eu coloco essa aqui como a principal delas. Fusões e aquisições no âmbito estatal, desde 1999, levaram à formação, anotem aí, 149 conglomerados estatais. Então, uma resposta que a China deu ao fim da União Soviética, a entrada deles na OMC, ofensiva americana, isso e aquilo, foi formar 149 conglomerados empresariais estatais. Pessoal, vocês têm noção do que é isso? Quantos conglomerados empresariais o Brasil tem hoje? Alguém sabe dizer aqui? Alguém pode me ajudar aqui? 3, 4. Não é? A Coreia do Sul tem 50. E a China tem 149. Aqui está a ponta do processo para compreender como que a China enfrenta a crise. E como que a China enfrenta esse grande debate mundial, essa grande guerra mundial. São 149 grandes empresas, que envolvem, vamos dizer assim, a espinha dorsal da economia chinesa e imensas empresas privadas ancilares a essa, que são estatais. E dependendo do grau de tecnologia, com alto grau de socialização da produção. Baowu Steel, por exemplo, Baowu Steel é a maior siderurgia do mundo hoje. A Baowu Steel é, basicamente, do ponto de vista das relações de produção internas, uma empresa socialista. Como eles mesmos dizem, uma empresa com altíssimo grau de socialização da produção. Isso é motivo para outro debate, para outro momento, mas é interessante. A socialização da produção na China, ela obedece a critérios cada vez mais de adensamento tecnológico. Então, quanto mais as empresas vão se apetrechando tecnologicamente, maior a socialização da produção. Até porque não dá para ser o contrário também, né? É impossível ter socialização da produção na pequena produção mercantil. Não é? Pessoal, vamos lá. Aí vira essa questão do... Beluso comentou aqui ontem, né? O crédito é o motor do processo. Não se compreende a China sem compreender o papel do crédito. Relação crédito-PIB, o dado do Brasil está desatualizado, mas o da China continua em pé. 166%. No Brasil, já passou dos 50%, deve estar com 53%. Mas veja a diferença de abordagem, né? A China tem essa relação crédito-PIB, 166%, e o Brasil está tendo uma bolha de crédito, os bancos vão quebrar, a inadimplência, aquela coisa toda da mídia, e nós só temos 53% de relação crédito-PIB. Um terço do que tem a China, e já fazem um estardalhaço em cima da questão da inflação. Né?
A partir de 93, a China forma 4 grandes bancos estatais de desenvolvimento, 4 BNDES, talvez não com a grandeza do BNDES, mas 4 grandes bancos de desenvolvimento e mais 12 bancos estatais de tipo comercial. Mercado de capitais em vias de desenvolvimento. Aqui eu queria colocar um dedo na questão brasileira. Um tipo de empreendimento chinês que é financiado via mercado de capitais são imensas obras de infraestrutura. Por exemplo, a Três Gargantas, esse é o exemplo mais didático. Três Gargantas ela é gerida e financiada por uma corporação para o desenvolvimento do Vale do Rio Yangtze. É uma corporação com ações em bolsa de valores. E como a obra tem muita liquidez, essa obra é financiada por papéis que vendem no mercado. O Brasil não consegue montar uma empresa para... Nós não conseguimos ter ideia de montar uma grande empresa para administrar, por exemplo, um trem-bala Rio-São Paulo. O trem-bala Rio-São Paulo ser financiado por dinheiro do Tesouro, ou seja, uma forma primitiva de financiamento de obras, é uma coisa impressionante. Não é? Sendo que uma obra desse tipo pode ser muito bem financiada, boa parte dela na Bolsa de Valores, né? Dada a rentabilidade dessa obra. Para longo prazo, evidente. Né? E como eu caracterizo a China atual, uma grande potência financeira. O século XXI, viu? O século XXI, na minha concepção, que envolve a China, vai ser marcado por Existem 2 elementos que vão moldar o século XXI. O primeiro é muito claro, que é essa questão da China se virar uma potência financeira. O segundo elemento de análise que eu coloco é o da unificação econômica do território chinês. O dia que aquele leste-oeste chinês se unificarem economicamente, no processo pode demorar 30, 40 anos, o mundo sentirá, vamos dizer assim, de fato, a influência deles no mundo. É um processo muito semelhante ao que os Estados Unidos empreenderam ao mundo quando unificaram o seu território no século XIX. Na segunda metade do século XIX. Os americanos passaram a ter um papel de predominância mundial a partir dessa unificação territorial. E eu acredito que a China passa pelo mesmo processo, inclusive a transição capitalismo-socialismo no âmbito mundial vai passar por esse processo que é interno chinês. Aí é uma outra viagem, outra vibe, né? Como diz os carioca. É carioca que fala vibe, né? Não é isso? Né? Só tem o vibe, meu amigo. É uma atrás da outra. Vou falar aqui dos limites do modelo, né? A minha paixão pela China não me impede de ver os limites do modelo, né? Os limites da paixão, né? Ou do amor, sei lá. Acho que já é amor, né? Tara, sei lá, uma coisa assim. O tempo está passando. Os limites do modelo são, pessoal, os limites do modelo são classificados da seguinte maneira, de forma estilizada: alta taxa de investimento, ou seja, risco de sobrecapacidade; baixo nível do consumo em relação ao PIB, 36% de países desenvolvidos na China, sendo que em países desenvolvidos é 50%. Uma dívida pública, isso aí é estilizado, então eu puxei de fora para dentro, não quer dizer que eu concorde diretamente com todos eles, a minha paixão não me permite concordar com tudo. Dívida pública para o governo é de 17% do PIB, enquanto para analistas ocidentais, aqui está muito claro, varia de 70% a 130% do PIB. O que eles não dizem é que o governo chinês deve para ele mesmo, para bancos estatais. Né? Vamos lá? Mas o que se fala, alto endividamento a nível provincial, um sistema financeiro em pré-default, o que é impressionante. O sistema financeiro chinês está quebrando, não presta. Só que estão loucos para entrar lá dentro, né? Todo mundo, qualquer banco europeu norte-americano quer ter a participação no mercado financeiro chinês. Já que a coisa não está andando, por que eles querem entrar lá dentro, né? É uma questão interessante quando se fala em sistema financeiro. Isso eu concordo aqui, ó. Desigualdades sociais e regionais explosivas. Não é uma brincadeira de desigualdade social chinesa, nem regional. E aí já é outra questão, uma outra questão que é estilizada: política de juros insuficiente para conter a inflação. É como se os chineses utilizassem... Aqui falta uma tabela aqui, que é a inflação e taxa de investimento na China nos últimos 25 anos. O interessante é que quando a inflação na China está aumentando, eles aumentam a taxa de investimento.
Tá no meu livro essa tabela. É interessantíssimo isso. A inflação aumenta, a taxa de investimento também aumenta. O Brasil é o contrário. A inflação aumenta, tem que baixar a taxa de investimento, porque é o oposto, vamos dizer assim, né? Já estou aqui caminhando para o final, viu, professora Ilka? Mas você me dá uma penitência, tá? Eu mereço, não mereço, não? Merece. Crise externa, pessoal. Aí eu volto naquela questão das potencialidades chinesas, né? O momento de girar o compasso para dentro. Então, eu falo que o modelo chinês é um compasso, pode girar para fora, para dentro, né? Mercado interno potencial como o maior ativo da economia chinesa. Isso é o essencial. Grande desafio da China, hoje, redução das desigualdades via mobilização ao consumo da maior taxa de poupança do mundo. 45% do PIB. As pessoas falam, os analistas ocidentais, que a China cresce porque tem uma alta taxa de poupança, o que não tem relação nenhuma. A poupança não precede investimento, pessoal. O que precede investimento é o crédito. Essa poupança aqui é poupança imobilizada. É o camponês que pega o dinheiro e coloca debaixo do colchão, porque não tem um sistema de saúde adequado, ou de educação, etc. Isso aqui é dinheiro em banco, vamos dizer assim. Quais são as bases objetivas que eu vejo para a China estar enfrentando a atual crise? Primeiro, política. A China é um país com uma unidade política muito impressionante, né? O fator financeiro e a planificação de nível superior. O que é planificação de nível superior? Tenho sempre dito isso. É a fusão do monopólio industrial, o que também é outro dado interessante. Não existe planejamento. O planejamento é um mecanismo pós-monopólio e oligopólio, não pré-oligopólio e monopólio. O planejamento só é possível sob a base do monopólio e do oligopólio. E esse planejamento de nível superior se dá a partir do quê? A partir do monopólio empresarial, como eu coloco, grande monopólio empresarial, e o grande sistema financeiro chinês. Se você não tiver dinheiro para planificar, sem dinheiro não dá, né? Você vai ter que ter condições de intervir no território, vamos dizer assim, de forma muito rápida. E para isso você precisa de dinheiro. Crédito, etc, etc. Então, acho que a China, diferentemente da União Soviética, que só tinha um banco para entrada e retirada, é isso? Eles conseguem se planificar no nível superior ao que era a União Soviética. Aqui, a média de crescimento para o plano quinquenal atual, 8%, ou seja, reduzir o crescimento para 8%, o que não é necessariamente desaceleração, porque o que eu acho, a partir da lei do desenvolvimento desigual, atraso é dinamismo, não é isso? Então, no processo de desenvolvimento, no começo, você vai ter alto crescimento, porque você tem um crescimento quantitativo, e quando nós, vamos dizer assim, quando se introjeta novas tecnologias, esse crescimento vai passar a ser qualitativo, então vai reduzir, sim, os índices de crescimento. Isso é natural. Então, eu não sei se essa questão de desaceleração cabe para compreender a China. Deve ter até certo ponto, mas eu não tenho certeza disso. Eu acho que existe uma transição de modelo de crescimento, vamos dizer assim, né? Acréscimo da participação em 4% do PIB pelo setor de serviços. Vamos deixar claro aqui, pessoal, quando falo do setor de serviços, não é emprego, construção civil, doméstica, que tem menores salários. Eu estou falando de serviços tecnológicos. É outra coisa. Não é o que tem no Brasil, não. É outra coisa. Aí, aprofundar as experiências do sistema de medicina cooperativa, que eu posso explicar depois disso, e ampliar a reforma do ensino secundário. Próximo. Já falei sobre isso aqui, mas eu coloco uma outra questão, transição de um tipo de crescimento quantitativo para outro qualitativo. Aí eu cito aqui o Plano Quinquenal Verde, queda de 17% da intensidade de carvão por unidade do PIB. Aí a lei de responsabilidade fiscal que não existe na China, com investimentos da ordem de 225,5 bilhões de dólares. Mais um parênteses, né? Rio G20, é isso? Teve aí no Rio mais 20. Então, o Antônio Patriota deu aquele cheque de R$10, aquela coisa ato simbólico, não é isso? Obama e Dilma, aquela coisa toda. Os chineses, com suas empresas, que são 10 conglomerados estatais nessa área de energia verde,
Eles faturaram nesse rio mais 20, 25 bilhões de dólares em compras. E o Hu Jintao estava quietinho lá na foto oficial, ela estava quietinha assim lá. Né? As empresas chinesas lucraram isso nesse encontro. Então, para o chinês não é uma questão moral, é uma questão ambiental, é outra coisa. A questão ambiental só vai vingar se preservar o meio ambiente der lucro. Se for uma coisa lucrativa preservar o meio ambiente. E já é lucrativo para os chineses. Aumento de 1,8% para 2,2% do PIB dos investimentos CIT, a partir de uma maior interação entre as empresas e o sistema financeiro. Aí é outra polêmica que eu quero estabelecer, já está estabelecida há muito tempo já. Ciência e tecnologia é dinheiro, pessoal. É interação de empresa com banco. É crédito. Nós, Luiz, eu acho que a gente ainda tem uma visão muito lúdica de ciência e tecnologia no Brasil. É aumentar a bolsa de estudo? Também. É fazer investimento do Estado, etc, etc. Não é, pessoal. Ciência e tecnologia é dinheiro. É banco com empresa. Por isso que eu coloco o limite dessa questão da discussão das grandes empresas. Porque não dá para separar a discussão de ciência e tecnologia da discussão de grandes empresas, grandes bancos. E nós não discutimos isso. Vamos dizer assim. Vá concluindo, resumindo aí. Faltam mais 2 minutos, tá, Wilka? Tá bom. Eu só vou dar um exemplo disso aqui, que eles compraram o escritório de P&D da Siemens por 32 bilhões de dólares. Isso para o chinês é política de ciência e tecnologia. 32 bilhões de dólares no escritório de P&D. O que é impossível para o Brasil fazer. Aumentar, aí para encerrando aqui, aumentar a complementariedade oeste-leste, que é o processo de transferência de renda do litoral para o interior, de matéria-prima do interior para o litoral. Sobrecapacidade a ser absorvida gradualmente pela expansão do processo de urbanização. 10 milhões de chineses por ano deverão fixar residência em cidades. Programa de investimentos, 700 bilhões de dólares em 5 anos para 36 milhões de moradias. Só bilhão. Ali não tem LRF, meu amigo. Aumento de 23% nos subsídios rurais, saltando para 300 bilhões entre 2011 e 2015. Sistema financeiro voltado para a agricultura, que era outra polêmica que eu não vou tratar aqui. 30 bancos de desenvolvimento voltados para a agricultura. Está sendo formado. Eu fico por aqui e espero tenha sido razoável. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu?